Hola, hola mi gente, sejam todos muito bem-vindos ao Vamos a Estudar Espanhol. Se você já falou algo em espanhol e depois percebeu que cometeu um pequeno erro, não se preocupe, pois isso acontece, inclusive comigo mesma, no meu processo de aprendizado. Eu já cometi diversos desses erros que eu vou comentar e compartilhar com vocês, que são mais comuns de nós estudantes cometermos no momento em que estamos no nosso processo de aprendizado da língua espanhola. Mas o mais importante disso tudo é a gente conseguir e, obviamente, aprender com os nossos erros. Então fique até o final, porque eu tenho uma dica bônus para dar para vocês durante esse vídeo, que é, obviamente, deixar aquele seu gostei, se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos que vamos ter aqui em Vamos a Estudar Espanhol. Bora lá começar falando do primeiro erro mais comum, que é relacionado aos falsos cognatos, que são aquelas palavras que parecem, porém não é a mesma coisa, que a gente entende e tem como conhecimento na nossa língua materna. Muitos desses erros que a gente acaba caindo é justamente naquele primeiro momento em que a gente ainda não tem tanto repertório assim no espanhol. Um exemplo é a palavra embarazada, que em português significa grávida e não embaraçada, como a gente costuma dizer quando tá ali no momento, ali numa frase, tá meio complicada a coisa de sair, a gente fala, nossa, tô tão embaraçada nessa palavra, mas em espanhol, digo, eu estou muito embaraçada agora, perdão. A pessoa vai pensar, nossa, ela tá tão grávida, agora ele tá pedindo perdão. Ou então a palavra oficina, que não é como a oficina mecânica que a gente leva o nosso carro quando ele dá ali um problema. Na verdade, em espanhol, oficina significa escritório. Antes de sair falando, sempre confie no significado daquelas palavras ali para ver se de fato você não tá caindo aí num falso cognato e acabar falando uma coisa num determinado contexto que para a pessoa que vai ouvir um hispanohablante vai ter um significado completamente diferente. O segundo erro mais comum é confundir, e eu confundia bastante também, o ser com o estar. É um erro talvez mais clássico que a gente acaba cometendo quando tá aprendendo, mas eu vou explicar agora para vocês a diferença de cada um. Ser, geralmente, em espanhol, é utilizado para características permanentes. Por exemplo, sou brasileira. Estar é mais usado para estados temporários, como, por exemplo, estou cansada, agora estou agotada. Então, lembre-se sempre disso para não confundir aí quando for falar uma palavra, algo que tem ali em que você precisa dizer o ser, não confundir colocando o estar, e no momento que tem o estar, você não confundir colocar o ser. Terceiro erro comum é usar o muy ao invés do mucho. O muy é usado com adjetivos e advérbios. Exemplo, estou muito feliz. Enquanto que o mucho é utilizado com substantivos ou verbos. Exemplo, trabalho mucho. Ou seja, nada de falar estou muito cansado. O correto é estou muito cansado. Ok? A gente vai para o quarto erro mais comum que a maioria dos estudantes cometem, que é errar o gênero das palavras. E isso, de fato, também é muito comum para quem está começando a aprender espanhol e acabar ali confundindo. Por exemplo, você sabia que algumas palavras terminadas em A no espanhol são masculinas, enquanto terminadas em O são femininas? Talvez você não saiba disso, mas esse erro pode acabar te pegando de surpresa, caso você ainda não sabia dessa questão. E um exemplo que confunde muitos estudantes é justamente, por exemplo, palavras como el problema, só utilizar la problema. Então, essas questões aí podem acabar pegando muitos brasileiros, porque, por exemplo, em português a gente fala o rádio. Então, a gente nunca utilizaria um verbo feminino para falar, enquanto que em espanhol é la radio. Então, sempre vale a pena conferir o gênero das palavras, porque nem sempre aquilo que a gente tem como conhecimento de regra no português vai se aplicar especificamente em espanhol. O erro mais comum que muitos estudantes cometem é não conjugar os verbos corretamente. E aí é onde entra a questão da gramática, que eu sempre comento com vocês, que pode ser negligenciadas para alguns, mas na hora, no momento presente que você vai se comunicar, isso pode acabar complicando caso você não saiba conjugar corretamente os verbos. Afinal, o espanhol tem diferentes formas de passado e escolher a errada pode acabar mudando o sentido da frase que você está escrevendo. Por exemplo, pretérito perfeito, ação concluída, ayer comi una pizza. Ou seja, se eu digo comi pizza, significa que foi uma ação pontual. Eu comi naquele presente momento pizza. Mas se eu digo quando eu era niña ou quando era niña, comia pizza. Estou falando de algo habitual. Percebe a diferença? É importante estudar a gramática da língua espanhola para entender essas diferenciações e não cair nesse erro, principalmente no momento em que a gente vai ali escrever em espanhol. O sexto erro mais comum é traduzir tudo ao pé da letra. Eu sei que a gente tem um pouco desse hábito, principalmente quando a gente está aprendendo, de ter ali a salva-mão, o Google Tradutor, que é uma ferramenta bacana, interessante para a gente estudar e aprender um idioma. Inclusive tem uma coisinha ali no Google Tradutor que foi atualizado, que eu vou mostrar para vocês no vídeo de shorts, então se inscreva aqui no canal, bem interessante. Mas se você está tentando traduzir
traduzir tudo do português para o espanhol, palavra por palavra, você vai acabar cometendo um erro bem engraçado. Um exemplo: hace calor, estoy caliente. Completamente errado, porque você sabe que pode ter um duplo sentido aí. E sim, hace calor, tengo calor. Então, cuidado com essas traduções diretas. Sempre pense como os nativos falariam, ou melhor, se baseie naquilo que você vai aprendendo e construindo gramaticalmente, para não cair nesse erro, nesse sexto erro, que diferentemente, por exemplo, desse sétimo aqui, também é um bem comum, que é não praticar a escuta e a fala. Começou a aprender espanhol hoje, está vendo esse vídeo, já começa a colocar a fala, a prática de se comunicar oralmente em espanhol nos teus estudos. Afinal, aprender um idioma não é só estudar gramática, embora, como eu venho mencionando ao largo dos vídeos aqui do Vamos Estudar Espanhol, é importante para a construção de escrita e da nossa comunicação oral, porém você precisa também ouvir e falar o máximo possível, se expor o máximo que você puder, escutando músicas e cantando junto, voz bem alta, ainda que você não saiba de início muita coisa do que você está cantando, cante junto, praticar a tua pronúncia, assista filmes, séries sem legenda em português. Se você ainda está começando, coloca o aporte da legenda, mas tire depois que você for avançando. Grave áudios para treinar a pronúncia, crie um grupo com você mesmo no WhatsApp, eu mesmo faço isso, me mando áudios em espanhol, ou então, como eu já dei de dica para vocês, tem aplicativos como Hello Talk, o Tender, se você tem a possibilidade de pagar, tem plataformas como o Preply, que tem professores nativos e não nativos que ensinam o espanhol, pois o importante de tudo isso é de fato você colocar o espanhol na tua rotina diária. Dica bônus que eu guardei para esse final de vídeo para vocês é: tenha um diário em espanhol. Essa dica especificamente é uma ótima forma de você melhorar a tua escrita, fixar esse vocabulário aprendido, e ter um diário te ajuda também na construção de texto e de escrita na língua que você está aprendendo. Então escreva o seu dia a dia, os seus planos, o que você aprendeu, vai construindo aos poucos, no começo um parágrafo, depois 2 parágrafos, depois 3 parágrafos, e assim quando você perceber, você está escrevendo textos grandes em espanhol. Exercício excelente para você que está buscando a fluência no espanhol, e a escrita faz parte desse processo. Agora me conta aqui abaixo nos comentários, pois sua interação é muito importante para mim, qual desses erros você já cometeu, nunca cometeu, ou algum erro que eu não comentei nesse vídeo, que talvez você já tenha cometido. Compartilha aqui comigo nos comentários. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação para não perder os próximos conteúdos que vamos a tener acá em Vamos a Estudiar Espanhol. E nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y hasta luego.